Por que seres tão próximos de Deus precisam cobrir o rosto em sua presença? Por que eles clamam, Santo, 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 sem parar há milhares de anos? E o que essa brasa ardente que tocou os lábios de Isaías tem a ver com o fogo que Deus quer acender em sua vida hoje? Hoje vamos mergulhar no mistério mais ardente das Escrituras, os serafins e o fogo purificador de Deus. Prepare-se, porque o que você vai descobrir sobre esses seres de fogo vai incendiar sua compreensão sobre a santidade de Deus e transformar completamente sua experiência de adoração. E se você quer ser tocado pelo mesmo fogo que transformou Isaías de um homem com lábios impuros em um profeta ardente, fique até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Semente da Verdade revelamos os mistérios que fazem arder o coração. Tudo começou em um dos encontros mais extraordinários registrados na Bíblia. Isaías 6:1 nos transporta para uma cena que mudou não apenas um homem, mas a história da revelação divina. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia todo o templo. Imaginem a cena. Isaías, um jovem profeta, de repente se encontra diante do trono de Deus. Mas ele não está sozinho nesta visão celestial. O versículo 2 revela: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Prestem atenção nos detalhes. Estes não são anjos comuns. A palavra serafim em hebraico significa literalmente os que ardem, ou serpentes ardentes. Eles são seres de fogo puro, criados para existir na presença imediata da glória consumidora de Deus. E aqui está algo que vai explodir sua mente. Mesmo sendo seres de fogo, mesmo sendo criados para estar na presença de Deus, eles precisam cobrir o rosto. Com 2 asas cobrem o rosto, porque nem mesmo eles podem contemplar diretamente a glória de Deus. Com 2 cobrem os pés, em reverência e humildade. E com 2 voam, em prontidão para servir. Se seres criados de fogo precisam se cobrir diante da santidade de Deus, imaginem o que isso significa para nós, seres de carne. Mas aguardem, porque a história está apenas começando. E então acontece algo que ecoa através da eternidade. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que 3 vezes santo? Na cultura hebraica, repetir algo 2 vezes significa ênfase. E então acontece algo que ecoa através da eternidade. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que 3 vezes santo? Na cultura hebraica, repetir algo 2 vezes significa ênfase. Mas repetir 3 vezes? Isso indica a máxima intensidade possível, a perfeição absoluta. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Este não é um canto que começou quando Isaías teve sua visão. João, no Apocalipse 4:8, 1000 anos depois, registra a mesma cena. E os 4 seres viventes não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Vocês percebem o que isso significa? Por mais de 1000 anos registrados, e na verdade por toda a eternidade, esses seres de fogo não param de declarar a santidade de Deus. Eles descobriram algo sobre a santidade divina que é tão infinito, tão inesgotável, que a eternidade inteira não é suficiente para expressá-la completamente. E cada vez que eles clamam santo, descobrem uma nova dimensão da santidade de Deus que os faz clamar novamente. É um ciclo eterno de descoberta e adoração que nunca se esgota. Agora me digam, quando foi a última vez que vocês ficaram sem palavras diante da santidade de Deus? Quando foi que sua santidade os deixou tremendo de reverência e admiração? Mas a história continua, e o que acontece a seguir revela o poder transformador da presença santa. E as bases das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O clamor dos serafins é tão poderoso que faz o próprio templo tremer. Suas vozes de fogo fazem as bases se moverem, e a casa se enche de fumaça, não fumaça comum,
mas a glória Shequina de Deus se manifestando em forma visível. E então vem o momento que mudou Isaías para sempre. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Observem a reação de Isaías. Ele não diz que experiência maravilhosa. Ele não diz que privilégio estar aqui. Sua primeira reação diante da santidade pura é o reconhecimento devastador de sua própria impureza. Isaías, que provavelmente era considerado um homem justo em sua época, de repente se vê como realmente é diante do padrão da santidade perfeita. Um serafim, um ser de fogo, pega uma brasa viva do altar celestial. Imaginem o calor, a intensidade desse fogo que arde diante do trono de Deus. Esse não é fogo comum, é o fogo da santidade divina, o fogo que purifica e transforma. E observem, o serafim não apenas mostra a brasa a Isaías, ele toca sua boca com ela. O fogo purificador de Deus não age à distância, ele toca diretamente o ponto da impureza. Isaías se sentiu impuro nos lábios, e foi exatamente nos lábios que o fogo tocou. Mas aqui está o milagre. O fogo que deveria consumir, purifica. O fogo que deveria destruir, restaura. Isaías não é queimado pelo fogo santo, ele é purificado por ele. Isso nos revela algo fundamental sobre a natureza do fogo purificador de Deus. Ele não destrói nossa essência, mas purifica nossa condição. Não elimina quem somos, mas remove o que nos impede de ser quem Deus quer que sejamos. Isso. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata. O fogo de Deus não vem para nos destruir, vem para nos refinar. Como o ourives que usa o fogo para separar o ouro puro das impurezas, Deus usa seu fogo santo para separar o que é eterno em nós daquilo que precisa ser removido. E então acontece uma das transformações mais dramáticas da Bíblia. Isaías 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vocês percebem a mudança radical? Minutos antes, Isaías estava clamando: ai de mim, estou perdido. Agora ele está clamando: eis-me aqui, envia-me. O que fez a diferença? O toque do fogo purificador. O fogo dos serafins não apenas purificou Isaías, ele o transformou. De um homem atemorizado pela própria impureza, ele se tornou um voluntário corajoso para a missão de Deus. De alguém consciente de sua inadequação, ele se tornou alguém confiante no poder transformador de Deus. Isso nos ensina algo poderoso sobre o efeito do fogo purificador de Deus em nossa vida. Quando somos verdadeiramente tocados pelo fogo santo, não precisamos ser forçados a servir. Nós desejamos servir. A purificação gera paixão. Jeremias experimentou isso. Então disse: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já não podia sofrer e não pude conter. O fogo purificador de Deus não apenas limpa, ele acende. Não apenas remove, ele inflama. Quem é tocado pelo fogo santo se torna portador desse mesmo fogo. Mas a história dos serafins e seu fogo purificador não termina com Isaías. Ela encontra seu cumprimento máximo em Jesus Cristo e continua através do Espírito Santo até hoje. Observem, quando Jesus estava prestes a iniciar seu ministério, João Batista profetizou em Mateus 3:11: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus veio para nos batizar com o mesmo fogo santo que os serafins representam. O fogo purificador que tocou os lábios de Isaías estava destinado a tocar toda a humanidade através da obra redentora de Cristo. E Jesus mesmo declarou: vim trazer fogo à terra, e quanto quisera que já estivesse aceso. O coração de Jesus ardia com o desejo de que o fogo purificador de Deus fosse derramado sobre toda a humanidade. E isso se cumpriu no dia de Pentecostes. Atos 2:3.
E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Os serafins celestiais foram representados pelas línguas de fogo que pousaram sobre os discípulos. O fogo purificador que uma vez estava restrito ao trono celestial, agora estava disponível a cada crente. O ministério dos serafins de purificar e acender havia sido democratizado através do Espírito Santo. Isso significa que cada um de nós pode experimentar o mesmo toque purificador que transformou Isaías. O fogo santo não é apenas para profetas especiais, é para todo aquele que se humilha diante da santidade de Deus. Então, como podemos experimentar hoje esse fogo purificador dos serafins? Como podemos ser tocados pela mesma brasa que transformou Isaías? Primeiro, exposição à santidade. Isaías foi transformado porque se expôs à presença santa de Deus. Não podemos ser purificados por um fogo que não buscamos. Precisamos intencionalmente nos colocar na presença de Deus, buscando encontrá-lo em sua santidade. Segundo, reconhecimento da impureza. Isaías não foi tocado até que reconheceu sua necessidade. O fogo santo não purifica orgulho, ele purifica a humildade. Enquanto estivermos satisfeitos com nossa condição espiritual, não experimentaremos a transformação. Terceiro, rendição ao processo. O fogo purifica, mas o processo pode ser intenso. Como prata no cadinho do ourives, precisamos permitir que Deus remova o que não pertence em nossa vida, mesmo quando o processo é desconfortável. Pedro entendeu isso. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quarto, cooperação com o fogo. O fogo de Deus não age contra a nossa vontade. Precisamos cooperar com o Espírito Santo, permitindo que ele nos purifique nas áreas que ele apontar. E finalmente, prontidão para o serviço. O fogo purifica com propósito. Como Isaías, quando somos tocados pelo fogo santo, somos equipados e enviados. A purificação não é um fim em si mesma, é preparação para o propósito. Os serafins continuam clamando, Santo, 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 porque continuam descobrindo novas dimensões da santidade infinita de Deus. E eles continuam ministrando o fogo purificador para todos aqueles que, como Isaías, se humilham diante da majestade divina. O mesmo fogo que arde no trono celestial está disponível para você hoje. O mesmo poder purificador que transformou um profeta atemorizado em um mensageiro corajoso quer tocar sua vida agora. A pergunta que fica é: você está disposto a ser exposto à santidade de Deus? Está preparado para permitir que seu fogo santo queime tudo em sua vida que não se alinha com sua pureza? Se você quer ser tocado pelo fogo purificador de Deus, se você quer experimentar a transformação que só o toque dos serafins pode trazer, pare agora mesmo e ore. Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor, toca-me com teu fogo santo, purifica-me e usa-me. Nos comentários, conte-nos como Deus tem usado o fogo da provação para purificar sua vida. Que áreas você sente que precisam ser tocadas pelo fogo santo? Vamos orar uns pelos outros enquanto buscamos essa experiência transformadora. Se este vídeo incendiou seu coração, se a revelação sobre os serafins despertou uma fome pela santidade de Deus, compartilhe com seus irmãos. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque continuaremos explorando os mistérios que transformam vidas. Na próxima semana, vamos mergulhar em outro mistério celestial: os arcanjos e a guerra espiritual, Miguel, Gabriel e o exército de Deus. Você descobrirá como esses príncipes celestiais lutam por nós e como podemos cooperar com eles na batalha espiritual. Que o fogo dos serafins acenda uma paixão ardente pela santidade de Deus em seus corações. Até a próxima, continuem plantando sementes da verdade e lembrem-se, o fogo de Deus não vem para destruir, mas para purificar e transformar.